Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo nesta início de noite de segunda-feira. Peço ao pessoal que vai entrando, que vá compartilhando a nossa live, compartilhando o link, né, para que as pessoas possam vir conosco para essa conversa ótima que nós vamos ter nessa noite com o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim. Peço que vamos compartilhando. Nós vamos falar sobre economia, sobre a questão do coronavírus, segurança pública, quais as consequências, né, de todas essas atitudes, de tudo que aconteceu nesses últimos meses em Porto Alegre para o nosso futuro. Então, peço a todos que vão entrando para que a gente possa começar. Primeiro, eu quero agradecer ao vice-prefeito Gustavo Paim por estar aqui conosco, conversando, né, de uma forma tão querida, disponibilizando o seu tempo para que a gente possa informar as pessoas da melhor maneira possível. Boa noite, vice-prefeito, tudo bom? Boa noite, Mariana, tudo bom? Prazer estar falando contigo, com todos os teus seguidores, tanto teus como da tua página Porto Alegre Sem Medo. Deixa eu já me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Meu nome é Gustavo Paim, eu nasci em 16 de julho de 77, tenho 43 anos, sou advogado, professor universitário, tenho especialização em gestão pública, meu mestrado e doutorado em Direito, sou professor da Unicinos de Direito Processual Civil e de Direito Eleitoral e desde 1º de janeiro de 2017 estou vice-prefeito até 31 de dezembro de 2020 e hoje me lançando como pré-candidato a prefeito de Porto Alegre. Um prazer estar falando contigo e com todos os teus seguidores. Que maravilha! Ótima notícia, então. Porto Alegre Sem Medo, dando em primeira mão a notícia. Gustavo Paim vem na nossa Prefeitura de Porto Alegre, que seja uma campanha então maravilhosa. A gente já deseja muita sorte, que Deus nos abençoe sempre. E nós dois somos advogados, então, né, vice-prefeito? Eu também sou formada pela PUC. Antes de ser policial penal, advoguei por 3 anos. Aí prestei concurso público e fui para o serviço público. E aí agora faz uns 6 meses que a gente fundou o movimento Porto Alegre Sem Medo, para que a gente possa valorizar as forças policiais, possa levar mais informação para a sociedade. E aí, no meio disso tudo, veio a crise do coronavírus, e aí a gente também teve que ter esse olhar para a realidade, né, para o que estava acontecendo. Não tinha como não falarmos, não chamarmos pessoas importantes, especialistas e pessoas que pudessem, né, nos trazer informações de qualidade e verídicas para esse momento. E por isso que eu convidei o senhor para estar comigo hoje, porque a cada mês, a cada dia que passa, a insegurança das pessoas aumenta, né? As consequências desse período de isolamento e deste período de coronavírus também vão refletindo na vida de nós porto-alegrenses, né? Tanto no campo profissional, no campo pessoal. A economia, vice-prefeito, a gente já sabe que teve uma alta, 7 mil empregos, né, em Porto Alegre, 7 mil comércios já foram fechados. No Rio Grande do Sul, a gente teve 66 mil solicitações de seguro-desemprego no último mês. A gente está com até julho, se nós não tivéssemos tomado algumas medidas, né? Se Porto Alegre não tivesse adotado algumas medidas até julho, talvez a gente pudesse estar com um cenário um pouquinho melhor, porque ali a gente tem uma informação de que 70% dos comerciantes, né, ainda teriam um fôlego para poder continuar no mercado de trabalho. Houve um isolamento precoce, aí depois se voltou de novo para um isolamento restritivo. Nós sabemos que os números dos leitos não condizem, né, com as medidas adotadas. O problema de saúde é um problema já de muito tempo, mas a gente não temos nenhuma capacidade hoje de 90% das UTIs de Porto Alegre utilizadas. Salvo melhor juízo, nós estamos com 77%. Então, o que as pessoas querem saber, né, vice-prefeito? E agora, né? Tomadas essas atitudes, nós estamos nessa recessão, como olhar para o futuro, né? Claro que a gente tem que acreditar sempre em Deus acima de tudo e ter certeza que tudo vai melhorar. Mas, tecnicamente, como é que a gente pode olhar para a nossa Porto Alegre? Perfeito. Primeiro, deixa eu trazer mais um esclarecimento adicional. Estou rompido com o prefeito faz mais de um ano
e desde que começou a pandemia, ela é uma declaração de pandemia de 15 de março, 18 de março veio os primeiros decretos de fechamento, e eu tenho apresentado meus posicionamentos muito claramente em relação a isso. Quer dizer, 18 de março, os primeiros fechamentos, Porto Alegre ficou fechada por 60 dias, em meados, 18, 19 de maio, houve uma abertura de setores, essa abertura durou 30 dias e teve um novo fechamento em junho, entre os dias 21, 22 e 23 de junho, foi um fechamento escalonado. E aí agora, só a partir de semana passada, em função de flexibilizações do Estado, houve um novo caminho de abertura, mas com horários muito complicados. Ou seja, em 140 dias de pandemia, Porto Alegre teve abertura do comércio por 30 dias. De resto, teve fechado. E isso traz consequências traumáticas. Tu trouxe os dados do comércio, de 7 mil postos de trabalho fechados no comércio, mas em Porto Alegre se fala em mais de 23 mil postos de trabalho fechados. 20% dos restaurantes não reabriram e há uma possibilidade grande de muitos que reabriram em função das limitações de horário, do medo que as pessoas têm, das dificuldades que se teve na comunicação do poder público com a sociedade, que muitos outros que reabriram talvez fechem. E o que nós vemos é isso. É um caos econômico e um caos social em Porto Alegre muito grande. Quem anda em Porto Alegre vê em cada sinaleira, em cada esquina, pessoas em situação de rua, pedindo esmola nas sinaleiras, lavando os vidros, vendendo bala, e Porto Alegre tem dados que são muito significativos. Em 2016, uma pesquisa falava em 4 mil pessoas em situação de rua, sendo que mais de 50% na rua há 5 anos ou mais. Ou seja, pessoas que já não tinham mais vínculo familiar, vínculo social, relações de amigos, realmente estavam na rua por talvez ausência de outros caminhos, até porque 60%, mais 60%, com dependência química ou doenças mentais. E o que nós vemos nas ruas em Porto Alegre hoje são pessoas que tu vê que estão na rua muitas vezes há uma semana, 10 dias, 2 semanas. Há muitas pessoas que estão em situação de rua agora, em função do caos social, em função do caos econômico, em função do desemprego, em função da impossibilidade de levar sustento para sua casa. E o mais assustador, Mariana, hoje nós vemos crianças nas sinaleiras, o que não se via em Porto Alegre há 10 anos. Então, realmente, essas dificuldades na condução do município em relação à pandemia é muito grave. Porque se o sistema de saúde melhorou, se deve muito ao governo federal. Olha o Grupo Hospitalar, um hospital federal. Olha o Hospital de Clínicas, um hospital federal. Ou iniciativa privada. Olha o anexo do Independência construído com recursos da iniciativa privada. Não que Porto Alegre não tenha feito, mas fez muito pouco, perto do tempo que nós estamos parados e do sacrifício que exigimos da sociedade. E isso está cobrando um preço. O caos social e o caos econômico estão batendo na nossa porta, e se não houver, por parte do poder público municipal, uma segurança, uma estabilidade, um planejamento, uma visão de futuro, um norte, um caminho, uma segurança para a sociedade, nós pagaremos ainda mais caro. E isso precisa mudar urgentemente. É verdade, né, vice-prefeito? E o que a gente também tem que... Nós, como sociedade, né, a gente fica chateado, a gente se incomoda. Todos sabemos da gravidade, né, da pandemia, todas as vidas importam, nunca se falou nisso. Eu, como policial, então, sei bem o valor de uma vida, né? Inclusive, deixo sempre a minha em segundo plano para a vida da sociedade. Mas nós, aqui do Movimento Porto Alegre Sem Medo, sempre tivemos uma defesa de que saúde e economia deveriam andar juntas desde o primeiro dia. Nós vemos com questões técnicas com o Dr. Ricardo Zimmermann, infectologista, baseado em dados científicos, né? Sempre falamos das consequências que as atitudes erradas poderiam causar na vida do cidadão. E superado tudo isso, a gente ainda teve que lidar com uma publicidade, né, que tirou do Fundo Municipal de Saúde, que até foi uma das causas da aceitação pela Câmara de Vereadores do pedido, né, de impeachment do atual prefeito. Nós tivemos que lidar com a questão dos bancos das praças que foram retirados. Aí primeiro era para não ter aglomeração, depois era para não ter, para fazer uma manutenção em período de pandemia, é algo que nós não conseguimos compreender. E aí agora, nesse momento que
Nós sabemos que o auxílio emergencial do governo federal ajudou as pessoas muito, né? Sabemos que não é o suficiente para muitas famílias, mas fez com que as pessoas talvez não passassem fome, algumas delas. E só que ele está para acabar. A gente sabe que daqui a pouco a situação também tem uma perspectiva complicada, porque está para acabar o auxílio emergencial. Nós temos 66 mil no estado, eu não sei ele precisar o número de pedidos aqui em Porto Alegre de pedido de seguro-desemprego, e seguro-desemprego se pede quem tem trabalho formal. Quando nós vamos para o trabalho informal, salão de beleza, os funcionários que ali estão, os pessoal das produtoras, né, os autônomos, essas pessoas ainda têm toda uma outra história para nos contar, porque elas não têm da onde tirar um auxílio emergencial por vezes ou o seguro-desemprego. E no meio de todo esse caos, o que a Porto Alegre fez pelo pequeno empresário, pelas pessoas que passavam em situação de vulnerabilidade ou situação de estar desempregada? Não houve nenhuma mitigação de imposto, né? Os comerciantes e os autônomos, quando trabalharam por si só, fizeram a compra dos EPIs, alguns empresários investiram pesado para garantir a saúde dos clientes, dos trabalhadores. E que respeito que foi dado a essas pessoas? O que o senhor acha dessa situação? Tens toda a razão, Mariana. Primeiro, ninguém desconsidera a gravidade do coronavírus. É exatamente isso. Todos nós sabemos da gravidade, inclusive no início dos fechamentos lá em março, todos nós nos demonstramos solidários diante de uma novidade, de uma pandemia, de um desconhecimento em relação ao que viria. Todos nós nos demonstramos solidários. Só que a partir dali era necessário planejamento. E é exatamente o que falaste, quer dizer, a gente exige do cidadão a sua dose de contribuição. Fique em casa, muitas vezes perca seu emprego, não consiga levar a subsistência para sua casa. Mas o que o poder público fez? Do que o poder público abriu mão? Por exemplo, eu vou falar aqui de Esteio, aqui do lado. Reduziram a alíquota de 118 serviços. A alíquota de SS de Esteio foi reduzida para 118 serviços. Porto Alegre, o que fez nesse sentido? Nenhuma redução de alíquota. Guaíba, aqui do lado, na questão do IPTU, especialmente do comércio, em função das impossibilidades de abertura, fez o diferimento do IPTU. O que Porto Alegre fez em relação ao IPTU? Quer dizer, houve esse aumento de carga tributária aí recentemente, e não há nenhuma sinalização de que ele teria um novo aumento agora em final de 2020, depois final de 2021. Quem sabe diferir isso para o futuro? Quem sabe passar isso para frente para não taxar ainda mais agora quem está enfrentando dificuldades? E o poder público teve um andar cambaleante. Eu lembro que desde o primeiro final de semana eu dizia: por que fechar a Avenida Beira-Rio para carros se a gente está dando um péssimo sinal dizendo venham pessoas para a Orla do Guaíba, que aqui é lugar para lazer, para esporte, para se aglomerar? Porque era o recado que o poder público estava passando, que se tu fecha para carros, é porque ali é para as pessoas irem. Então foi um péssimo sinal da Prefeitura de Porto Alegre dizer: eu não vou fechar a Orla do Guaíba. Depois não só fechou, como disse, quem for vai ser multado. Que estabilidade que o cidadão tem? Que segurança que o cidadão tem? O uso de máscara. Num primeiro momento, a Prefeitura foi muito reticente. Não tem que usar máscara, não é obrigatório o uso de máscara. A Secretaria de Saúde falou: não há evidências científicas que o uso de máscara é eficaz. Depois, tem que usar máscara sob pena de multa. A questão da abertura das empresas, num dia, e eu lembro bem, foi 12 de junho, se falava em só vão abrir empresas com faturamento até R$360 mil por ano. Como foi feita essa escolha, né? Isso, 2 dias depois, 14 de junho, não, 4 milhões e 800 mil de faturamento. Quer dizer, qual é essa mudança de 360 mil para 4 milhões e 800 mil em 2 dias de diferença? Que segurança que tu passa para o cidadão? Outra, obras privadas não podiam funcionar. Obras públicas podiam. Qual é a diferença para o vírus? Ele tem medo da burocracia? Qual é a diferença do faturamento? Ele olha balancete? Quer dizer, claro que não. Então, esses recados instáveis, essas incoerências passadas pelo poder público, futebol, um dia não podia em Porto Alegre porque passaria um mau recado para fora.
2, 3 dias depois pode em Porto Alegre, porque o recado é bom. Mas o recado é ruim ou o recado é bom? Quer dizer, essa insegurança, essa instabilidade, esse andar cambaleante, errático por parte do prefeito, tornou ainda mais difícil o enfrentamento pela sociedade de algo que já é grave, que é o coronavírus. Então, sim, nós temos que nos preocupar com a vida, nós temos que preocupar com a saúde, mas nós temos que ter planejamento, nós temos que ter esperança, nós temos que ter um norte, nós temos que ter equilíbrio, sob pena de ser ainda mais difícil para todos nós. Exatamente, eu acho, né, vice-prefeito, que o que o senhor falou é exatamente o sentimento que o cidadão tem, né? É a insegurança e a descredibilidade das decisões, né? Não é possível que o vírus escolha uma obra pública, uma obra privada. Não é possível que o vírus escolha um supermercado onde tem, inclusive, loja dentro, materiais para outras coisas além de alimentação, e a loja do seu Joãozinho, que vende ali familiarmente, não possa estar aberto dentro de normas de segurança. Então, a gente não consegue compreender as decisões, né? Quando se fala em fatura de empresas, por que até determinado valor pode abrir, outro não? Nós não estamos falando sobre o empresário, nós estamos falando sobre os empregados. Nós estamos falando sobre aquelas pessoas que às vezes recebem um salário mínimo para sustentar a sua família e que não tem condições, e que a esposa já perdeu o emprego porque era autônoma, por vezes vivia no salão de beleza ou de faxina e não tem mais aquela família para atender. É disso que a gente fala quando nós dizemos que não há um critério objetivo em que possa passar segurança para nós, cidadãos, né? E o transporte público, ele, naquele momento de pico, foi diminuído as frotas, as pessoas se aglomeravam dentro dos ônibus, obrigadas a trabalhar, aí depois de um tempo as pessoas não teriam nem mais o direito de usar o seu, não tiveram, né, nem mais o direito de usar o seu cartão de transporte, o TRI, quer dizer, foi cerceado a liberdade de ir e vir das pessoas, e ainda de um poder público que não estava fazendo nada para a sobrevivência daquela sociedade, daquelas pessoas. E aí nós estamos falando em salvar vidas, fica um pouco distante, né? E além de tudo isso, sem dúvida, a questão do TRI foi um grande problema. Muitas pessoas que, em função do horário, em função dessa impossibilidade, de restrição, inclusive, que se falou em dinheiro no ônibus, muitas pessoas deixaram de poder ir no médico, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. Quando se proibiu o estacionamento em área azul, também são inúmeros os relatos de pessoas que tiveram que interromper uma sessão com o seu médico, e isso gerava ainda mais dificuldades e ainda mais instabilidades. E foi exatamente isso. O poder público não abriu mão de nada. O poder público pediu que a sociedade abrisse mão da sua dignidade, do seu emprego, e não abriu mão de nada, não deu exemplo. Quando tu vai pedir o sacrifício da sociedade, tu tem que dar o exemplo. Tu tem que dar olha, eu estou fazendo a minha parte e por isso eu também peço que tu faça a tua parte. E faltou isso do poder público. Por isso agora, quando se falava na reta final em lockdown, um dia teria que fazer o lockdown naquela semana, no outro dia jamais faria lockdown. A verdade é que as pessoas já não estavam mais respeitando ou cumprindo aquilo porque não conseguiam mais, não aguentavam mais, e não viam um futuro, um caminho, uma sinalização de que aquilo mudaria. Era num dia vai para um lado, no outro dia vai para o outro. Muito errático, muito cambaleante, e as pessoas cada vez mais assustadas em razão disso. E não que as pessoas não se preocupem com a sua vida. As pessoas, sim, se preocupam com a sua vida, se preocupam com o seu emprego, se preocupam com a sua cidade, se preocupam com a sua família. E o poder público tem que dar o caminho. E não só o poder público não dá o caminho, Mariana, como inclusive propõe na Câmara de Vereadores um pedágio. Não só eu ia entrar nesse assunto. Não só não abre mão de 1 centavo de impostos, não só não reduz a alíquota de ISS, não só não difere IPTU, como ainda diz, quem quiser ir para o centro vai ter que pagar um pedágio. O nosso centro que já é super esquecido, né, vice-prefeito, que já tem uma questão bem problemática de mobilidade urbana, porque já é difícil de nós chegarmos até o centro, de carro, de ônibus. Tem uma questão da criminalidade no centro que é alta, as pessoas se sentem inseguras, não é um centro atrativo, né? Acho que de capitais do Brasil, nós ganhamos disparado na falta de atração do nosso centro. Temos um mercado público, que é um lugar muito querido por todos nós, muito desejado, mas que as pessoas muitas vezes deixam de estar lá
pelo medo, né? E aí agora, além de tudo isso, mais um pedágio para aquelas pessoas que não têm, que às vezes são obrigadas a ir para o centro para trabalhar, mais um gasto para o cidadão que está com uma dificuldade enorme de honrar suas contas. Perfeito. O espaço vai ser mais seguro, e eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, sei que tu domina esse assunto muito melhor do que eu, mas a cidade vai ser mais segura, os locais serão mais seguros se as pessoas lá estiverem, se as pessoas bem ocuparem os lugares. Por isso eu sou favorável ao mercado abrir domingo, a ter extensão de horário no sábado, para movimentar o centro, para movimentar as pessoas lá e com isso trazer mais segurança. Quem anda pelo centro de Porto Alegre, eu trabalho lá, trabalho na prefeitura, vê caminhando muita placa de aluga-se, muita placa de vende-se, pessoas em situação de rua, comércio informal ou irregular, e está querendo criar ainda mais uma dificuldade para as pessoas ir para o centro. E não é uma discussão que eu poderia levar como séria de ter ou não ter acesso a carro no centro, o que é diferente. Há centros históricos que são apenas para pedestres, e se faz restrição de circulação de veículos. Não é isso. Não se quer mudar essa situação. Se quer tarifar, cobrar pedágio de quem vai para lá. E aí foi exatamente o que tu falou. A prefeitura está no centro. Quer dizer, a pessoa que tiver que ir acessar a prefeitura, poder público municipal, vai ter que pagar pedágio para isso. O poder legislativo está no centro. O sujeito que quer ir na Casa do Povo de Porto Alegre, a Câmara de Vereadores, ou na Casa do Povo do Rio Grande do Sul, que é a Assembleia Legislativa, vai ter que pagar pedágio para ir na sua casa. O sujeito quer ir no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, em hospitais. A imensa maioria da rede de saúde de Porto Alegre está na área central. Quer dizer, as pessoas vão lá não por prazer ou por lazer. Na Santa Casa, né? Isso, vão lá porque precisam de saúde, vão lá porque precisam ir no poder público, as sedes do poder público municipal, estadual, dos departamentos e órgãos federais estão no centro de Porto Alegre. As pessoas vão lá porque precisam trabalhar, as pessoas vão lá porque precisam ir ter acesso ao poder público, as pessoas vão lá porque precisam ter acesso a sistema de saúde. E tu querer pedajar, tu querer cobrar das pessoas, é uma visão de quem não vê que Porto Alegre é a capital de todos os gaúchos, que Porto Alegre é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, numa região metropolitana de 3,5 milhões, e que muitas pessoas moram em cidades da região metropolitana e vêm a Porto Alegre para trabalhar. Quando tu faz isso, tu parece estar dando um mau recado. Tu não quer que Porto Alegre seja a capital de todos os gaúchos, tu não quer que Porto Alegre esteja inserido dentro de uma região metropolitana, daqui a pouco vai deixar de chamar de Grande Porto Alegre e vai mudar o nome para Grande Outra Cidade, porque Porto Alegre, infelizmente, está se fechando. E nós precisamos nos abrir, valorizar nossa cidade, trazer as pessoas para o centro, dar vida, dar segurança, dar beleza, dar emprego, melhorar a qualidade de vida do centro de Porto Alegre, que já enfrenta dificuldades. Com o pedágio, eu imagino qual o caminho que ele vai ter. Mas eu tenho certeza que isso não passa na Câmara de Vereadores agora, e eu tenho certeza que não passa na Câmara de Vereadores no futuro. É apenas mais um despautério de quem governa apenas do seu gabinete e não conhece a realidade na rua. Na verdade, um desrespeito, né, conosco, com a nossa cidade, porque no momento de crise, tu falares em tarifa, né, e a exemplo, nós também temos a questão do IPTU, que foi já sinalizado pelo governador, de um aumento, IPTU dos carros antigos, quer dizer, é sempre o cidadão que tem que pagar por meio do imposto a conta da má gestão, né? Essa tarifa do pedágio, qual é, na verdade, a finalidade, enfim, ao meu ver, né, humildemente, é salvar a empresa de transporte público daqueles contratos que já estão obsoletos, não se condizem com a realidade, porque hoje nós temos um Uber, nós temos a questão das lotações, que também estão caóticas, nós temos os táxis que não conseguem competir em isonomia, já devido também a várias tarifas que são obrigados a pagar. E aí, para salvar esses contratos que não estão mais inseridos na realidade, se faça a população pagar uma tarifa com uma justificativa de que vai se diminuir uma suposta passagem, de que vai se melhorar o meio ambiente, de que vai se melhorar a mobilidade urbana, dificultando a entrada de carros no centro da cidade, mas nós sabemos que isso são justificativas não verdadeiras para a finalidade, né, ao meu ver, que é salvar a empresa pública, salvar
essa questão muito mais eleitoral do que social, né? E a gente também tem que pensar, vice-prefeito, que nós, como capital, num sistema que nós estamos hoje, de um Estado tão máximo, um Estado tão interventor, um Estado que dita tantas regras, que estamos falando em liberdades individuais das pessoas, em economia de mercado, nós temos que fazer uma reflexão de que é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos que as nossas liberdades individuais, nós queremos que a economia, né, que precisa avançar, esteja numa máquina burocrática, uma máquina totalitária. Tens toda a razão na questão do transporte coletivo, especialmente ali quando nós falamos que houve uma licitação lá atrás, isso tem mais 15 anos dessa concessão, essa concessão foi por 20 anos, passou cerca de 5 anos, um pouquinho mais do que isso, ainda tem todo um prazo pela frente, e o que se vê hoje é que a empresa pública de ônibus, Porto Alegre é a única capital com uma empresa pública de ônibus, isso por si só já diz muita coisa, ela é deficitária. Ela sai dos cofres públicos, a sua manutenção. As empresas privadas de ônibus reclamam que estão vivendo num momento deficitário. O cidadão que usa o transporte coletivo reclama da demora, da qualidade e do preço. Quem opera diz que não se sustenta com o que cobra. Quer dizer, tem um problema nessa concessão, claramente, porque ela não está boa para ninguém. Se não está boa para ninguém, ela tem um problema. E o problema dela não é só dinheiro. A verdade é que o sistema, e tu entrou muito bem nessa história de Uber, de aplicativos, as linhas de ônibus são o seguinte, as linhas de ônibus centrais, ela é mais caro do que tu pegar uma corrida de aplicativo. Então, essa corrida de ônibus, porque a gente tem a passagem única, né? A tarifa única. Então, essa passagem de ônibus, essa viagem de ônibus, que seria superavitário para as empresas, porque é mais curta, ela não é muito utilizada porque as pessoas preferem o aplicativo. Agora, quando vai fazer longas distâncias, Restinga, Lomba, Extremo Sul, em que você vai pagar 60, 70, 100 reais de aplicativo, isso não vale. Então, as pessoas vão de ônibus. E essa linha, pela distância, ela é deficitária. Ela é muito longa para o custo que ela é cobrado. E essa é utilizada pelas pessoas. Então, tem uma ótica, uma lógica perversa aqui. Precisa se discutir a mobilidade como um todo. Precisa se discutir os modais de mobilidade urbana. Não é simplesmente botar mais dinheiro em algo que já não está dando certo, porque talvez seja rasgar mais dinheiro onde está faltando. E se o poder público quer fazer um subsídio, faça do seu bolso. Não faça do bolso do cidadão. Não cobre pedágio do cidadão. Se acha que é importante subsídio, bom, então faça os 3% da Câmara de Compensação Tarifária da EPTC, quer dizer, tire dinheiro do próprio poder público, mas não tire dinheiro do cidadão. O cidadão está passando por dificuldades, o cidadão precisa, a gente precisa entender que o recurso tem que ficar mais na sociedade e ser menos drenado para o poder público, porque para superar esse caos social e esse caos econômico, a gente precisa deixar o dinheiro na sociedade para que ele circule, para que ele gere emprego e renda, porque ele gere movimento e atividade econômica, que a gente possa valorizar o turismo, que a gente possa realmente reaquecer a nossa economia no pós-pandemia. Se o poder público drenar mais recursos da sociedade, a nossa sociedade vai penar muito mais para sair dessa situação, ainda mais na ótica que tu bem referiste, de um poder público que parece que gosta. A gente já fez 71 decretos. Em 140 dias de pandemia, 71 decretos. É mais de um decreto a cada 2 dias. E o poder público fez exatamente isso que tu falaste. Gostou de ter o poder da caneta, sem precisar da Câmara de Vereadores, de dizer o que pode e o que não pode na cidade, foi crescendo, foi aumentando o seu poder e não soube depois parar de fazer isso. Parece que quer crescer cada vez mais e deixar a sociedade com cada vez menos liberdade. E isso é muito triste. E nós estamos atentos, porque nós como operadores do direito, né, formados em direito, né, eu deixei de advogar já desde que entrei na polícia, mas acho que sempre fica, né, no nosso sangue, mas nós, como operadores de direito, temos que alertar, né, isso é uma questão de mudança de regime democrático de direito, né, o que eu acho que a gente precisa sempre estar atento, e até já passo atenção para quando nós formos votar nas próximas eleições, isso é importante que a gente pense
se queremos continuar no regime democrático de direito, se queremos uma sociedade que esteja dentro desses parâmetros, não podemos assumir algumas condutas, algumas ideologias, né? Aonde se quer um Estado totalitário, um Estado interventor, um Estado que dita regras, não há como nós termos uma economia que avança, não há como nós termos um mercado livre, iniciativa privada, não tem como nós termos liberdades individuais das pessoas garantidas. O senhor concorda, vice-prefeito? É exatamente isso que eu vejo. Hoje parece que a prefeitura é administrada de um gabinete por alguém que decide de acordo apenas com a sua cabeça. E isso para mim, é uma autocracia, não é uma democracia. É construção, é diálogo, é ouvir a sociedade, é ouvir o parlamento, e o parlamento diz que não é ouvido. A sociedade diz que até tem oportunidade de falar em reunião, mas que não muda em nada a cabeça do gestor. O gestor entra para uma reunião com uma decisão feita, até deixa as pessoas falarem e sai com a mesma decisão. Isso não é democracia, isso não é diálogo, isso não é construção. E a gente acaba tendo uma sociedade que acaba sendo oprimida. Tem menos liberdade, tem menos condições de decidir os seus caminhos, de escolher as suas opções e acaba sendo tutelada por um poder público que acha que do seu gabinete, da sua sala, consegue conhecer a realidade de uma Porto Alegre de 1,5 milhão de habitantes, com várias realidades diferentes, e dizer para essa sociedade o que ela pode ou o que ela não pode fazer. E não é assim. A gente precisa ouvir a sociedade, a gente precisa compreender a sociedade e a gente precisa governar com a sociedade, e não apenas uma única pessoa no seu gabinete encastelado. Isso faz mal para Porto Alegre e isso realmente não é democracia. Sim, temos que lembrar que temos aquela máxima, né? Todo poder emana do povo, né? E precisamos, lá, né, estão os mandantes, né, mas os mandatários somos nós, o povo, a sociedade, aqueles que têm o poder do voto, né, ali estão os representantes do povo, a gente não deveria, né, nunca se esquecer disso, né, mas infelizmente isso acaba acontecendo, e eu espero muito que a gente caminhe cada vez mais para uma mudança de mentalidade, uma mudança de mindset, que eu digo, para que a política seja feita de uma maneira diferente e cada vez esteja mais junto, né, da sociedade, porque em relação à segurança pública, eu sempre faço uma fala que, propositalmente, né, os 30 anos de governo que nós tivemos, governos de esquerda, o que eles fizeram? Eles separaram a sociedade do policial, né? Quando tu separa a sociedade do policial, tu deixa que o caos esteja instaurado. Então, e eu faço uma analogia ao momento atual, separa a sociedade de quem está fazendo as regras, abre-se o espaço para o caos estar instaurado. E a próxima onda que vai vir cada vez mais forte, nós não podemos negar, é a questão da segurança pública, né? As pessoas não vão ter como subsidiar a sua existência e, infelizmente, muitas migrarão para a criminalidade. O Estado precisa estar preparado para isso e o município também, né? Nós temos uma guarda municipal hoje com 613 agentes, né? Para 1,5 milhão de porto-alegrenses. Se eu não me engano, tivemos o último concurso em 2015. E temos um déficit de mais ou menos 500 guardas municipais. Ainda temos uma deficiência, não temos uma academia própria para os guardas municipais, né? Eles estão avançando na questão de sair somente de um patrimônio para ser uma guarda municipal mais ostensiva. Eu faço um comparativo, e aí peço, vice-prefeito, que o senhor dê sua opinião. Eu acho muito interessante o modelo, né, de segurança pública dos Estados Unidos, onde eles têm as polícias de município, as polícias de condado, em que elas estão junto com a sociedade, até sempre se dá uma prioridade para o policial morar na cidade que ele trabalha, para que ele conheça a fundo, né, aquela cidade. Ela tem uma força muito grande e faz, de fato, a segurança daquele local. E aqui nós ainda estamos caminhando, né, para isso. Ainda temos uma guarda municipal que faz numa excelência o seu trabalho, mas não tem ainda a atribuição pelo chefe do executivo de estar fazendo policiamento ostensivo na rua tanto quanto poderia. Tem toda a razão, só acho que agora os números já diminuíram. Porto Alegre não tem 800 guardas municipais, Porto Alegre hoje tem em torno de 500 guardas municipais, a gente tem a diferença entre a centralizada e os guardas municipais do DEMAB e do DEMAI, que são autarquias e descentralizadas. Nós temos, só para ter uma ideia, Mariana, nós temos menos guardas municipais do que agentes de trânsito.
E isso demonstra muito claramente uma inversão de ordem natural. A gente tem mais gente que não tenha que fiscalizar, mas está ali para fiscalizar e talvez para multar as pessoas, do que a gente tem para nos dar segurança. E o concurso que teve maior número de pessoas na Guarda Municipal é um concurso de 92. A imensa maioria se aposentou ou está por se aposentar. Então, nos próximos anos, nós vamos ter uma diminuição de guardas municipais em Porto Alegre ainda maior. E do universo dos guardas municipais que a gente tem, é cerca de 200 a 220 que tem a possibilidade de andar armados. A imensa maioria ainda não tem o treinamento, a capacitação e a possibilidade de andar armados. Então, essa é outra... Temos uma academia, né, vice-prefeito? Não há uma academia própria dos guardas municipais, né? Muitas vezes a gente faz parceria com a Cadepol, da Polícia Civil. Aliás, a Elis Reguelin, a Elisângela é uma grande parceira, a delegada Elisângela da Cadepol, e volta e meia acontece isso, com a Cadepol, com a Academia de Polícia da Polícia Civil, porque a guarda tem essas dificuldades. Mas nós temos realmente uma guarda que faz o seu trabalho, nós temos a ROMU, que é a Ronda Ostensiva Municipal, nós temos uma equipe muito dedicada, mas a verdade é que a gente tem um déficit de pessoas e Porto Alegre acaba fazendo menos na segurança do que poderia fazer. Eu também acho. Em 2016, a pauta segurança era a principal naquela eleição municipal, que a gente estava com o auge das dificuldades em segurança pública. Depois eu recordo a mudança que teve no governo do Estado, ainda sob o governo Sartori, tivemos o Ikeda na Casa Militar como comandante-geral da brigada. A partir dali tivemos resultados muito melhores em Porto Alegre, e aí é o medo nesse caos social e caos econômico, quando se fala na quarta onda, que a quarta onda pode ser a onda da violência. Então nós temos que cuidar muito. Porto Alegre pode contribuir muito com o cercamento eletrônico, com informação, com inteligência, com a presença ostensiva da nossa guarda, com toda a integração com forças estaduais e forças federais. E eu sou um municipalista, Mariana, eu acredito que a vida ela acontece no município, é no município que as pessoas sentem as suas dificuldades, a segurança ou a insegurança é no município que ela existe, o gestor público municipal é quem está mais perto do problema e, portanto, é quem conhece melhor o problema e tem melhores condições de atacar esse problema. Quanto mais distante, mais difícil conhecer o problema, mais difícil ter a solução para o problema. Então, é no município que a gente ouve a sociedade, que a gente conhece o problema e que a gente pode apresentar soluções para enfrentar esse problema. Então, segurança tem que ser uma pauta do município também. Eu concordo com o que o senhor fala. Quero, inclusive, mandar um beijo para a Aline, para o Azevedo, para o Jean. Quero mandar um beijo para o Rafael, que também está nos assistindo, o Paulo Brum, o Aquino, o Valdir Aquino, querido amigo, para a Elusa, para a Leda, minha querida amiga também, para a Tia Neca, para o Xandão, meu amigo policial penal, para todos que estão nos assistindo, o tio Rafael, meu pai, a minha mãe. Pessoal muito bacana, mandando muitas mensagens. Ó, esse pedágio é uma vergonha, o pedágio é administrado pela concessionária, não pelo governo. Além de ter que pagar a área azul, muitas vezes, temos que lidar com a insegurança, com os flanelinhas no centro, é o caos, é verdade. É muitas coisas que são complicadas, né, para nós. Já não basta os parquímetros, sempre acaba, infelizmente, né, vice-prefeito, caindo na conta do cidadão e a gente precisa caminhar para uma mudança de realidade. A questão da segurança pública, eu acho que a pauta município ela é muito importante, porque a gente tem guardas municipais excelentes, né? Eu converso com eles, assim, porque são meus colegas, e eles estão todos dedicados, todos querem operacionalizar, querem fazer a guarda de patrimônio, claro que sim, faz parte das atribuições, mas também poder fazer em conjunto, né, com Brigada Militar, com Polícia Civil, a parte também mais operacional, principalmente com a Brigada Militar, que inclusive teve um decreto agora, né, que autoriza que os guardas municipais aqui de Porto Alegre possam receber treinamento pela Brigada Militar. Então, isso também já é um avanço para essa operacionalização, porque nós não podemos dizer que não, segurança pública é somente dever do Estado. Não, nós temos que resolver o problema, e resolver o problema é trazer para o município essa responsabilidade. Temos profissionais habilitados, temos condições de termos outros profissionais,
ter uma guarda municipal com uma academia própria, em que todos estejam armados. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu sei que a gente está falando sobre alto nível, mas a gente tem que se nivelar por cima. A polícia do município, a polícia de condado, todos têm a pistola 9mm. Aqui a gente está com guardas municipais, alguns nem conseguindo a sua habilitação, né? A gente, mesmo na Polícia Penal, que é uma instituição, nós não temos armamento para todo mundo. Então, são coisas que mostram a nossa deficiência diante do combate da criminalidade. E quem é que vai sofrer? É o próprio cidadão que tem que lidar com esse medo, com essa insegurança e com as consequências do crime. Tem toda a razão, e especialmente quando tu fala dos nossos guardas municipais, o comandante Nascimento, que é o comandante da guarda, o Adriano, que é o comandante da Romu, e enfim, tantos guardas municipais extremamente dedicados, que têm a sua vocação de cuidar das pessoas, cuidar da sociedade, cuidar do patrimônio público, mas nós precisamos ter mais pessoal, porque quando nós falamos em administração pública, isso é importante. O poder público acaba assumindo papéis que não são seus, e acaba crescendo o tamanho do Estado, por questões que não deveriam ser suas, como operar transporte coletivo, por exemplo. Não deveria ser uma função do poder público municipal. Agora, segurança é a função essencial do poder público. A sociedade tem como função essencial, ter como função essencial do poder público a segurança. Segurança nós precisamos passar para a sociedade. Isso não pode ser da iniciativa privada. Isso é um dever do poder público. Então, nós precisamos investir mais em segurança e parar de investir em outras áreas que a iniciativa privada faz tanto melhor e com tão menos recursos e com muito mais eficiência do que o poder público faz, e poder se dedicar naquilo que é da essência do poder público, que é, por exemplo, a segurança, a saúde, a educação, e aí poder deixar realmente que outras questões, a iniciativa privada com mais competência, num ambiente melhor e menos burocrático, que é outra das dificuldades de Porto Alegre, a burocracia, a dificuldade de empreender, aí tu gerar oportunidade para a sociedade, que tem essa vocação, gerar emprego e renda, e nós nos cuidarmos com a segurança dos cidadãos. E isso precisa ser feito de maneira urgente. Não, eu sempre falo, né? A pessoa que quer empreender em Porto Alegre, hoje ela é um herói, né? Ela é uma pessoa que tem coragem. A primeira coisa de tudo, tem coragem. Porque a burocracia, a forma para a gente abrir uma pequena, média empresa, né? A questão da carga tributária, e isso dificulta demais tanto o investimento do pequeno e médio empresário, quanto as pessoas que vêm de fora, que querem poder empreender em Porto Alegre. Nós estamos perdendo muito para outras cidades, né? Para outros estados, né? Mas Porto Alegre tem que ter a sua responsabilização como município de compreender que tem que mudar para também ser atraente para o empreendedorismo. Eu converso muito com o Dr. Paulo, da Associação do Comércio de Porto Alegre, e aí ele sempre... Isso, a Associação Comercial. Isso, exatamente. E a gente estava... A Associação Comercial Porto Alegre, que é o... Não, a Associação Comercial, o Dr. Paulo Afonso. Isso, eu converso muito com o Dr. Paulo Afonso, e ele disse para mim, Mariana, o sonho um dia, né, em Porto Alegre ser uma cidade com turismo empresarial, né? Mas como ser uma cidade com turismo empresarial se não somos uma cidade nem atraente para empreender e nem com segurança para trazer essas pessoas? Segurança, empreendedorismo, economia estão juntos, né, para que nós possamos avançar. Turismo é uma pauta que me apaixona, e Porto Alegre teria condições de melhorar muito nessa parte do turismo. Só para você ter uma ideia, Gramado é o principal destino turístico da América Latina, para pessoas do mundo todo. E essa pessoa que vem para Gramado não desce em Gramado, ela desce no Salgado Filho, em Porto Alegre, desce no aeroporto de Porto Alegre. Onde é que está a atratividade que nós temos para reter esse passageiro pelo menos 1-2 dias em Porto Alegre para conhecer a nossa cidade, uma cidade com 80 quilômetros de Guaíba, agora a gente tem o trecho 1
da Orla revitalizada, o Parque Moacir Scliar, da usina do gasômetro à Rótula das Cuias, depois teremos o trecho 3 até o Parque Gigante. Mas onde é que está o turismo náutico para valorizar essa beleza que é o nosso país? O turismo rural para valorizar. A gente tem Porto Alegre é a segunda capital em extensão de área rural. Onde é que está o turismo rural? Onde é que tem um hotel fazenda? Onde é que tem atividades rurais? A gente tem um polo cervejeiro em Porto Alegre espetacular, aqui no 4º Distrito especialmente, mas nós temos mais de 30 microcervejarias em Porto Alegre. Porto Alegre é a capital nacional da microcervejaria, da cervejaria artesanal. Se tu pegar no 4º Distrito por metro quadrado, eu acho que não tem lugar no mundo com tantas microcervejarias por metro quadrado. Onde é que está a valorização do turismo cervejeiro? Porto Alegre é uma cidade que tem vocação para o turismo de serviços. Onde é que está o centro de eventos ou um centro de convenções? O da Fiergs não tem essa habilitação toda para que a gente possa ser um polo de turismo de eventos. Porto Alegre é o segundo hub de saúde do Brasil, só perto para São Paulo, que é muito maior. Então, turismo envolvendo eventos de saúde podem ser muito mais valorizados em Porto Alegre. Então, o centro de eventos, um centro de convenções, a utilização melhor do Guaíba, o turismo náutico, o turismo rural, o turismo cervejeiro, vinho. Nós temos na Zona Sul, na Vila Nova, a Vila Bari, do Barrichello. Ele produz vinho e vende na Itália. Ele tem vinícola na Itália. Quem em Porto Alegre conhece a Vila Bari em Porto Alegre? Nós temos a Ruiz Gastaldo, que fica no Três Figueiras, em Porto Alegre. É a primeira vinícola urbana do Brasil. Quem é que conhece? Ou quem já foi lá? Então, falta Porto Alegre investir em turismo. E isso, para mim, é essencial, porque turismo talvez seja uma das primeiras atividades a conseguir retornar. Porque um pacote turístico, tu precisa de uma pessoa e de um computador. Tu não precisa de grandes estruturas. Então, assim que passar a pandemia, começar as viagens, as operadoras, as agências terão condições de imediatamente retomar seus pacotes, sua atividade, fomentar o turismo. E como as pessoas estão com medo, não querem viajar para muito longe, provavelmente tenha muito o turismo local, o turismo regional. E como a gente pode valorizar, aproveitar o turista que vai para a Serra, para Gramado, para Bento, para que fique em Porto Alegre, para que conheça as belezas da nossa capital, para que possa deixar aqui seu dinheiro, para que possa aqui consumir, para que possa aqui gerar emprego e renda. Eu acredito que Porto Alegre tem um potencial muito grande turístico. Inter e Grêmio, 2 grandes estádios, 2 grandes patrimônios do turismo esportivo. Olha a quantidade de opções que a gente tem aqui em Porto Alegre e que é muito subaproveitado. Até a Marilza colocou ali, vice-prefeito, nós temos o Porto Sol mais lindo do mundo, né? Por mais que a gente possa viajar e conhecer lugares lindos, eu sou uma contempladora do nosso pôr do sol, não consegui ainda encontrar pôr do sol mais lindo. E como o senhor muito destacou, onde está o turismo náutico para a gente poder apreciar essa beleza, né? Esse Guaíba que é lindo que a gente tem, essa orla maravilhosa. Todo o nosso arquipélago, as nossas ilhas, onde é que está aproveitar a Ilha da Pólvora, a Ilha do Presídio, tem uma história riquíssima. Porto Alegre tem uma história riquíssima, uma história linda, muita potencialidade. É verdade que a gente aproveita muito pouco. No Santa Teresa, ali na Vila Gaúcha, o buraco quente, que se perguntou numa campanha e não se sabia onde era, ali tem talvez um dos melhores mirantes, uma vista do Guaíba maravilhoso, mas aquilo ali está atirado. As pessoas têm medo por insegurança, por não ter ali qualidade, por não ter ali investimento. Como a gente poderia valorizar mais, como a gente poderia utilizar melhor a nossa orla. Agora tem o trecho 1, que é exatamente o que tu falou, nosso Porto do Sol é lindo. Aquele trecho que reclamaram de pouca arborização. Aquilo foi um projeto do Jaime Lerner, que tinha a ótica de, naquele trecho, ser um ambiente de contemplação. Por isso tem arquibancadas de frente para o Guaíba sem obstáculos. Ali é contemplação do Guaíba. Aí é maravilhoso. O trecho 3, que vai da Foz do Arroio Dilúvio, ali da Ipiranga até o Parque Gigante, vai ter 27 quadras esportivas, a maior pista de skate da América Latina, e ali vai ter mais de 500 árvores plantadas, porque ali vai ter área de descanso, uma esplanada linda, área esportiva, é uma outra proposta. Mas o resto, a Prainha do Iberê, que as pessoas já vão ali, depois tem o Pontal do Estaleiro, o Cais Maior, infelizmente, parece que uma lenda, onde tem a questão dos caranguejos aqui, mas depois nós vamos adiante, passando lá o Beira-Rio,
passando o Iberê, e aí nós vamos para a Zona Sul, a Orla de Ipanema, que é linda e as pessoas já vão. Maravilhosas. Eu sou apaixonada, eu sou cria da Zona Sul, né, vice-prefeito? Nasci e me criei lá, eu sou apaixonada pela Zona Sul. Imagina se tivesse estrutura, se tivesse conforto, se tivesse segurança. Quem vai da Deacufal ali, da Deacufal e vê o Guaíba, para mim é uma das vistas mais lindas. É verdade. Tem. Vem vindo, caminhando de carro, tu vê aquele Guaíba se abrindo. É maravilhoso. Por que não se investe naquela orla do Guaíba? E de novo, não tem como tu ir lá. É impossível nós de noite transitarmos por lá. Tem ali os bares, né? Que seria tão bonito se a gente pudesse ficar ali até de noite, estabelecer. E chega uma determinada hora, não tem como. Principalmente se nós falarmos durante a semana, né? Até pegando o gancho, a Donatella colocou: eu amaria poder sair no meio da noite e ter uma padaria aberta 24 horas. São Paulo tem várias, é maravilhoso. Isso movimenta a cidade e a economia, afasta criminosos, uma coisa leva a outra. É muito difícil para nós, em razão da segurança, movimentarmos a economia noturna, né, aqui em Porto Alegre. É isso que a gente estava conversando agora até sobre os bares ali da Zona Sul. E segurança é qualidade de vida, é isso. As pessoas se sentirem seguras, elas têm mais qualidade de vida, elas aproveitam mais a cidade. E nós vemos que o Porto Alegrense gosta de aproveitar a cidade. O Porto Alegrense não gosta de ficar trancado em casa. Eu lembro que a inauguração do Trecho 1 da Orla foi 29 de junho de 2018, uma sexta-feira, chovia muito. No final de semana eu estava em São Paulo, quando a 0 Hora me ligou, a imprensa me ligou, está um caos, está um engarrafamento. 60 mil pessoas foram naquele final de semana que fez sol para a Orla do Guaíba, porque as pessoas queriam ir para a rua, queriam aproveitar a rua, e realmente aproveitar a rua em todos os horários, inclusive noturno. Basta ver o tour dos museus, a noite dos museus que tem em Porto Alegre, que um dia por ano na noite dos museus leva 20, 30, 40 mil pessoas para as ruas de Porto Alegre, andando de museu em museu, e todo mundo fica encantado, porque consegue aproveitar Porto Alegre à noite, porque são pessoas ocupando o espaço, e isso gera movimento, isso gera segurança, isso gera sensação de segurança. Nós precisamos ter segurança e incentivar as pessoas a bem ocupar os espaços públicos, porque isso gera mais sensação de segurança, melhor ocupação dos espaços públicos, e a gente pode aproveitar muito melhor a nossa Porto Alegre, que, repito, ela é linda. Nós precisamos ter oportunidade de contemplá-la, de vivê-la, de conhecer realmente a nossa Porto Alegre sem ter medo. Sem medo, Porto Alegre sem medo. Porto Alegre Por sem isso medo. que nosso movimento é uma Porto Alegre sem medo, porque sem medo a gente consegue aproveitar, nós temos qualidade de vida, nós podemos amar a nossa Porto Alegre como ela merece e aproveitá-la. É isso que a gente busca com o movimento Porto Alegre sem medo. E eu quero agradecer ao vice-prefeito querido Gustavo Paim por ter feito esse debate maravilhoso, realmente um debate assim, ó, que flui, que dá vontade de a gente continuar conversando. Agradeço muito, já deixo um convite para o segundo debate, o pessoal todo elogiando, dizendo que está amando, que está um debate sensacional, uma conversa, na verdade não é um debate, uma conversa, um bate-papo maravilhoso que eu tive a oportunidade de ter com o senhor. Quero mandar um beijo para o Aquino, que muito querido, meu amigo Caque, que também está comigo, né, no movimento Porto Alegre Sem Medo, ao Cássio, né, são o pessoal dos aprovados da SUSEP que estão esperando, né, o chamamento ou também a suspensão, né, durante esse período de calamidade. Nada mais justo que seja suspenso, né, o período do concurso das pessoas que estão ansiosas, né, por ter o seu trabalho, o seu emprego. Então, eu quero mandar um beijo ao Cássio, um beijo ao Rafael, que falou: o país está certo em tudo. Ao Clau, que estava conosco aqui, querido. Então, um beijo a todos que estiveram. Obrigada, pessoal. Vou abrir para o senhor fazer as considerações finais e dizer muito obrigada, vice-prefeito. Queria agradecer muito o Rafael pelo certo em tudo. Tudo nós nunca acertamos, mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar sempre buscar o melhor. Eu tenho andado muito por Porto Alegre, pelas 17 regiões do orçamento participativo, para conhecer as diferentes realidades e entender os problemas. Porque eu só acredito que seja possível mudar a realidade conhecendo a realidade. E isso é um prazer. Tive um prazer aqui de estar contigo, Mariana, de fazendo esse debate contigo e com a Porto Alegre Sem Medo, porque é exatamente isso. A gente precisa de uma Porto Alegre sem medo, uma Porto Alegre mais segura, uma Porto Alegre mais alegre, uma Porto Alegre mais feliz, uma Porto Alegre menos fechada, uma Porto Alegre não pedagiada, uma Porto Alegre menos tarifada, uma Porto Alegre menos tributada, uma Porto Alegre mais empreendedora, uma Porto Alegre com maior liberdade,
uma Porto Alegre com melhor qualidade de vida, uma Porto Alegre que seja para o porto-alegrense e para o cidadão, e não para o prefeito. Porto Alegre não é do prefeito. Porto Alegre é de Porto Alegre e de 1,5 milhão de porto-alegrenses. Eu agradeço muito o convite, Mariana. Para mim é um prazer, eu sou um apaixonado por Porto Alegre, nasci chorando moinhos de ventos há 43 anos, vivi minha vida inteira em Porto Alegre, tenho um orgulho, uma honra muito grande de ser vice-prefeito de Porto Alegre, e quando eu briguei com o prefeito, rompi com o prefeito, todo mundo pergunta quem não renunciou, porque eu tenho muito orgulho de ser vice-prefeito de Porto Alegre e vou cumprir meu mandato até o último dia, 31 de dezembro de 2020, trabalhando muito por Porto Alegre e por os porto-alegrenses e me colocando agora à disposição como pré-candidato. Sei que também está te colocando à disposição, Mariana, e eu espero poder caminhar ao teu lado e que a gente possa realmente, com muitas pessoas que têm esses mesmos ideais, essa mesma vontade, essa vontade de devolver Porto Alegre aos porto-alegrenses com posicionamento, com lado, com verdade e com seriedade, para a gente ter uma Porto Alegre muito melhor para todos. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer bater esse papo contigo. Obrigada, Gustavo, vice-prefeito querido. Vou esperar para a próxima conversa, para o pessoal conhecer melhor também, o pessoal daqui, os seguidores, conhecer melhor o vice-prefeito, o Gustavo Paim, e o pré-candidato. Então, as portas do Porto Alegre Sem Medo estão abertas. Espero caminhar junto contigo realmente, que a gente possa ter a bênção de Deus e que os nossos caminhos sejam iluminados para uma Porto Alegre sem medo, para uma Porto Alegre de verdade, alegre e que avance. É isso que eu desejo do fundo do coração. Desejo muito sucesso nessa caminhada. Estamos juntos. Vou mandar entregar uma lembrancinha do Porto Alegre Sem Medo, como forma de agradecimento por participar conosco. E para finalizar, quero deixar um beijo para a Lu, que estava aqui com a gente, o Luiz Felipe e a Guita, e o Ivonei também, que estão sempre conosco, fazem parte desse movimento maravilhoso que é o Porto Alegre Sem Medo. Muito obrigada, uma boa noite. Grande beijo. Quem quiser me conhecer melhor, vai ali, Gustavo Paim, no Facebook, Instagram, nas redes sociais. Pode ir lá me conhecer um pouco mais. É só pesquisar aí que eu estou à disposição para conversar, bater um papo, atualizar as pessoas, para que a gente possa, então, interagir e conhecer um pouquinho melhor. Muito obrigado. Beijo, beijo. E uma é verdade, né, vice-prefeito? Agora é vida online, né? Então temos que aproveitar. Sigam o Gustavo Paim, compartilhem, sigam Porto Alegre Sem Medo, chamem os amigos e vamos adiante. Grande beijo. Beijo.